Eu tinha te perguntado se você achava que a psicanálise começa com a interpretação dos sonhos, né? Se Freud tinha lançado o livro de interpretação dos sonhos em 1900, e se isso seria um lançamento da psicanálise. Bom, é claro que Freud, na interpretação dos sonhos, ele diz que ali, vamos dizer, inaugura a psicanálise, tendo em vista não só a interpretação dos sonhos, mas ali ele apresenta um modelo de aparelho psíquico, né? De como ele pensava a questão dos signos de percepção, como isso era processado pelo sujeito. Ele apresenta um modelo em que é um aparelho que funciona como arco reflexo. Então tem toda uma energética freudiana ali, que ele vai mostrar a questão da libido, da carga de afeto no significante. Então realmente é um livro bastante completo em relação a como ele pensava, né, o inconsciente. É um livro que ali você vai encontrar um modelo do inconsciente. Mas a psicanálise, na minha opinião, não começa ali. O próprio Freud dá as pistas quando ele diz que a interpretação dos sonhos vem depois do método que ele aplicou para os sintomas. Ele diz: eu resolvi aplicar este método, né, em relação aos sonhos, assim como eu fiz com os sintomas dos neuróticos. Então ele diz que um segundo tempo a interpretação dos sonhos, que os pacientes vinham falar e de repente começavam a trazer os sonhos, e ele não entendia muito bem o que o sonho tinha a ver com o sintoma. Mais tarde ele vai compreender que é uma formação do inconsciente, e aí nesse livro, A Interpretação dos Sonhos, que ele apresenta todos os mecanismos e todas as leis do inconsciente, condensação do deslocamento, figurabilidade, distorção onírica. Então é um livro modelo. Então inaugura por um lado a psicanálise enquanto um campo de saber também, né? Mas eu acho que o método mesmo já estava posto antes em relação aos sintomas. Uhum. Essa é a minha opinião. Sintomas histéricos, né? Sintomas neuróticos, histéricos, obsessivos. Inclusive as psicoses dissociativas que havia na época, né, e que tem até hoje, mas era muito comum, né? Uhum. A questão dos estados hipnóides, da dupla consciência do Breuer, e dessa divisão de consciência, né, que ele fala nos estudos sobre histeria. Ali já aparece o sujeito dividido de Lacan, por exemplo. Uhum. Já parece que a psicanálise em si encontra, né, essa divisão da consciência, né, entre o eu, o ego e o inconsciente. Uhum. E o discurso, né, sobre os sonhos era um discurso assim, que fazia laço na época de Freud, né, um discurso da cultura, vamos dizer assim. Freud já escreve a interpretação dos sonhos porque as pessoas traziam isso para suas análises. Tu acha que isso acontece ainda no discurso atual? Sem dúvida, sem dúvida. As pessoas continuam trazendo seus sonhos para análise, endereçando? Tem casos em que a análise, por exemplo, passa durante muito tempo, né, na decifração de sonhos. Caso que, por exemplo, um paciente que tem, a cada sessão traz um sonho diferente, sonhos completamente bizarros, né, isso mostrando a força ainda do recalque, a força da pressão, né, e a tentativa do inconsciente passar pela boca do analisando. Uhum. Eles trazem sonhos. Uhum. A questão é como é que a gente interpreta hoje, se a gente interpreta hoje como interpretava Freud. Sim. E? Bom, Freud interpretava o sonho como um rebus, né, um hieroglifo, para ser decifrado. Era uma época em que as análises passavam muito em cima da decifração, da interpretação simbólica do sonho. Não que isso não seja necessário, mas a gente viu com a experiência dos sonhos ao longo do século XX, e com Lacan, que como você trouxe também, como eu conversava agora há pouco, Uhum. que se a psicanálise hoje lacaniana se orienta em direção ao ponto do real, da clínica, né, a gente pode dizer que dá para fazer talvez
uma orientação no sonho em direção a esse real, né, que Freud chamou de umbigo do sonho. Que já estava em Freud, né, com o umbigo do sonho. Uhum. E vamos dizer, ser mais direto, né, mais preciso, mais cirúrgico, né, em tocar esse real do sonho, né, e ficar menos seduzido, né, pelo simbolismo todo do sonho, pelo simbólico que fica em torno desse real. Uhum. Uhum. Sim. E o que você acha assim desse, não sei se a gente pode dizer um retrabalho, não sei nem se a gente pode dizer um retorno ao sonho, porque ele sempre esteve, né, na sua resposta anterior, assim, o sonho está aí, está nos consultórios, né, os analisantes trazem seus sonhos, a maneira de interpretar que talvez seja diferente, né, da época de Freud. Mas esse tema, com o congresso da AMP e a Jornada de Santa Catarina também, que toca esse tema do sonho, é um retorno, de certa forma, nesses textos mais antigos da psicanálise, né? Os textos fundamentais, né? Os textos fundamentais, os primeiros textos, a interpretação dos sonhos, não só, né, mas também esses textos fundamentais. O que você acha disso agora, nesse momento, no momento atual? Eu acho muito importante. Eu acho que a clínica não é só real, o sujeito não sempre no limite, no ponto do precipício, na beira do precipício. A clínica que a vida do sujeito não é só, como se diz, angústia real e esse ponto em que o sujeito pode vislumbrar uma certa relação com a falta de sentido, né? A vida tem que dar um sentido para a vida, então a clínica também é simbólica, né? E nessa perspectiva, né, a gente tem o sonho recoberto pelo simbólico, um ponto do real recoberto pelo simbólico, mas isso que faz o associar o simbólico, né? Senão a gente leva o sujeito a uma... essa questão do real, na minha opinião, é um ponto de orientação. Claro que a gente vai a um real do sujeito que é indecifrável, mas isso tem vamos dizer, um caminho da análise, um caminho necessário para isso. Freud falava, não é impossível contar o caminho. Isso era demanda de Ferenczi, vamos direto ao ponto. Ferenczi olhava para Freud e dizia assim, não é possível, tem que contar o caminho, tem que fazer o caminho, tem que passar pelo caminho. Miller diz isso, por exemplo, no texto chamado Ler o Sintoma. Tem um caminho a percorrer. Não dá para fazer um curto-circuito. Não que não tenham pontos do real na clínica, tem. E esse é o paradoxo do saber sobre a verdade. É transformar um real em simbólico. Transformar o trauma, né, dar sentido para o trauma, paradoxo da análise, mas nessa transformação do real em simbólico, que é um jogo de amarrações, né? Desamarrações e amarrações, como diz Lacan, né? No Seminário 23, no processo de análise. Nesse jogo de desamarrações e amarrações, o sujeito encontra novas amarrações para fazer, novas soluções para seus sintomas, remove alguns recalques e coloca outros, mas realmente vai em direção a um real, e nesse real que se encontra, né, nos limites da experiência, na minha opinião, esse real é um real que não dá para amarrar, é um real que tem que ser uma solução que não passa pelo simbólico. Mas esse é um real radical. Mas existem outros reais, né, restos, né, que é possível simbolizar. E esse é o paradoxo da análise, é um processo que nem diz o Guilherme no de uma análise, de uma operação-redução, né? Mas é tirar o sentido através da interpretação. Na verdade, a interpretação é uma decaída do sentido, tá? Decair o sentido que todo sonho, por exemplo, está saturado, né? O sonho é saturado de sentido, né? Isso que dá a noção que Freud chama de sobredeterminismo psíquico, né? O sonho está em camadas, ele diz, por exemplo, quando a gente fez a atividade do cinema e psicanálise, naquele filme Inception, né? A origem, que mostra as camadas do sonho, né? Sim. Freud pensava assim, que existem camadas, que é o sobredeterminismo psíquico. Lacan, ele vai ilustrar isso com a carta roubada, por exemplo, na introdução da carta roubada,
em relação à sintaxe sobre sintaxe, né? Uhum. Então, há um simbólico todo, um aparelho simbólico que o consciente monta, né? Para fazer passar a mensagem para o eu. Então, na hora que se decifra isso, né, a gente vai chegar a um núcleo, né, do indizível, e esse é o núcleo do real, umbigo dos sonhos. Mas é preciso fazer esse processo. Eu acho que já entra um pouco aí na questão do tempo, né, que é um outro assunto que a gente poderia conversar, que toca, né, esse tema, né, da jornada, o tempo de despertar instantes, o tempo de sonhar instantes de despertar. Isso explica um pouco porque que uma análise, às vezes, né, na maioria dos casos, é longa. Não que seja um tempo determinado, né, a gente sabe, mas a gente sabe que é necessário um certo tempo, né? As análises levam tempo. O tempo de cada um, mas levam um certo tempo. É o tempo de uma construção, reconstrução. Sem dúvida, né? a Freud dizia, né? Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu passo, cada um tem sua marcha. Uns vão mais rápido, outros vão mais lento. No entanto, justamente isso que a gente... É um paradoxo também em relação a Lacan, porque se Lacan ele é mais preciso em relação a Freud, no sentido de isolar esse real, onde Freud se perdia devido às suas interpretações a partir do Édipo, né? Por outro lado, a gente vê que as análises que duram mais tempo são as análises lacanianas. São análises que quase vão surgir uma vida inteira de análise. Esse é um paradoxo. É verdade. Em outros tempos, né? Em outras, vamos dizer, abordagens da psicanálise, as análises durariam menos. E é justamente as análises lacanianas que vão aos limites da experiência, o que esperava Lacan. Esse ponto do real, arranjar uma solução para esse real indizível. Então, essa é uma questão. Outra questão que a gente trouxe é a questão do instante de despertar. Que é aí que Lacan marca. Esse momento do instante de despertar é justamente ali que está o real do sonho. O real que aparece no significante puro, enquanto uma frase, por exemplo, enquanto a forma da trimetilamina que Lacan interpreta de Freud, né? Nesse instante que aparece esse significante puro, seria esse instante de despertar de Freud, e que tem a ver com o núcleo do sonho, né? Onde Freud interpreta como sendo um sonho para ele se livrar da culpa, né? Da improbidade médica dele em relação aos seus pacientes. Foi uma crítica que o Antoine fez no dia anterior a ele. Lacan interpreta outra coisa, discussão do sonho sexual. Freud, o senhor de todas as mulheres. Faz a trimetilamina, faz uma relação a um resto que tem no esperma, tipo de coisa desse jeito. Seminário, se não me engano, 2. Bom, a gente vê que Lacan revela aí um ponto do real de Freud, do horror ao real, que não aparece na interpretação de Freud. E é justamente esse instante de despertar de Freud. A gente pode dizer que aparece como um significante solto, sexualidade. né? E solto na cena, né? Sem que não engancha outros. O real do sexual, a trimetilamina, em outras palavras, a gente poderia dizer, na minha opinião. Certo. E que é o real da psicanálise. Toca de certa forma a psicanálise freudiana, né?